Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez pela Web TV Promessa para apresentar o programa Café com Psicanalista. Hoje eu quero falar a respeito da psicanálise. Você sabe o que é psicanálise? Como surgiu? Quem inventou? Nós vamos estar falando um pouco sobre isso, né? Vamos começar aqui lendo um texto aqui que fala um pouco de psicanálise. Quem inventou a psicanálise? Quem inventou a psicanálise foi um médico austríaco chamado Sigmund Freud. Ele é o pai da psicanálise. Ele criou a psicanálise, né? Vamos falar um pouco aqui sobre ele. A teoria da psicanálise de Freud ela é vasta e abrangente. Não explica não explica apenas uma coisa, como porque temos medo de aranhas, nos apaixonamos, negamos nossa imortalidade, adoramos hambúrguer. Explica tudo. Freud se desafiou a descrever com precisão a estrutura da mente e o seu funcionamento. Apesar de total ausência de ferramentas científicas para a tarefa, interessante é que muitos neurocientistas atuais estão retornando a ele para compreender o que conseguem detectar com as tecnologias que escaneiam o cérebro, que Freud adoraria, já que também era neurobiológico. Então, Freud era também biólogo. Entretanto, na década de 1890, a única ferramenta útil que Freud teve de acesso para mergulhar na mente foi a hipnose. Ele vinha trabalhando com um médico chamado Brauer, que havia descoberto que os sintomas das mulheres histéricas, como tosses, engasgos, paralisia dos membros, estavam relacionados a cenas impressionantes, mais esquecidas de suas vidas. Brauer vinha auxiliando as lembrar de eventos por muito tempo soterrados. Com isso, ajudava a curar os seus sintomas histéricos. Freud se surpreendeu ao constatar que muitos dos problemas físicos das mulheres desaparecia por completo. Aqui era a hipnose, que esse médico o Brauer, já usava para o tratamento da histeria, que era a doença daquela época. Era a histeria, que tinha alguns sintomas também físicos. Então ele usava a hipnose. E Freud aqui começou a ter as primeiras experiências com a hipnose. Então vamos falar um pouco sobre o nascimento da hipnose. Foi nesse período aí que Freud estava com Brauer, conhecendo o método de tratamento dele. Freud então se apropriou dessa ideia, inventando o que se tornou conhecido como a cura pela fala ou a psicanálise. O seu ponto de partida é a ideia de que desconhecemos grande parte do que ocorre em nossas mentes. Na maior parte do tempo não sabemos o que estamos pensando e muito menos por que estamos fazendo aquilo que fazemos. Ainda que possamos oferecer justificativas plausíveis para escolher determinado parceiro, emprego ou casa, não nos aprofundamos de fato no assunto, de acordo com Freud. Os motivos aparentemente racionais são ótimos, mas são apenas histórias que o ego teve de engolir. Em resumo, é somente o fim da história. A eterna conversa que se desenrola dentro da mente inclui 3 participantes, aqui que Freud criou, chamado id, ego e superego. Vamos falar desses 3 participantes que Freud cria aí. Eles surgem na infância, um após o outro.
O id, diz Freud, é a mente que nascemos. É agitada, cheia de vontades, quer comer, quer beber, quer urinar, quer defecar, quer manter aquecida. Em suma, quer e quer. Sua única meta é satisfazer todos os desejos. Essa é a função do id, satisfazer todos os desejos. Se eles não são satisfeitos, o id deixa bem claro o seu desagrado. E é difícil, por exemplo, ignorar os berros de um bebê chorão. Freud afirma que o id é regido pelo princípio do prazer, que quer prazer e gratificação e quer agora. É como a criança que nasce. Ela quer satisfazer o prazer dela, que é comer, mamar, né? Então, se ela está com fome, ela começa a chorar, chorar, chorar. E quando a mãe coloca ela para mamar, ela satisfaz aquele prazer e ela acalma. Então, isso é o princípio do prazer que Freud chama então de id, que é criado após o nascimento. Muitos filósofos e psicólogos veem o desejo básico e indomado do bebê como uma fase que desaparece. Mas, segundo Freud, ele permanece para sempre conosco. Entretanto, quando o bebê cresce, começa a perceber que não consegue satisfazer todos os seus desejos, a realidade atrapalha. Isso leva ao desenvolvimento do ego, que funciona como a base no princípio da realidade. Então, o ego aqui para Freud é o princípio da realidade. Quando a criança cresce, né, e ela quer alguma coisa, por exemplo, ela cresce, ela quer, por exemplo, comer um doce, ou uma bala, por exemplo. É um desejo dela. Ela está com aquele desejo de comer um doce, de chupar uma bala, só que ela não pode realizar esse desejo. De repente, essa criança, ela está, na casa de uma avó, e não tem nenhum bar perto, não tem um mercado, não tem um local para comprar aquela bala. E aquela avó não tem a bala ali na mesa, naquela travessa onde as pessoas guardam, não tem baleiro na casa. Então ela tem o desejo de chupar a bala, mas ela não pode. Então é princípio da realidade, você vai ter que aguardar, você vai ter que esperar. Quando a gente for embora, passe no mercado e compra a bala. Então, o princípio da realidade. Eu tenho desejo, mas a realidade daquele momento eu não posso me satisfazer daquele desejo. Isso é o ego. Então, vamos continuar aqui. Vamos lá, onde eu parei aqui. Então, Freud criou primeiro o id, depois o ego, né, que eu falei agora. O id é o princípio do prazer, é prazer a todo custo, eu quero, tem que ser agora. O ego é o princípio da realidade, eu vou ter que esperar, não dá, não pode ser agora, meu desejo não pode ser realizado agora, eu vou ter que esperar. E vem agora, nós vamos falar do superego. Vamos ver. O superego, o que é? O superego, vamos ver aqui onde está falando do superego. Ego, tará. Além de levar em conta as posições da realidade, o ego, também aqui ainda estou falando do ego, tem prestar atenção à terceira parte da mente da criança. Vamos falar agora, o superego, que surge por último. Isso estamos falando do desenvolvimento da mente, da criança, e depois do adulto. Então, vem o superego, que surge por último. Trata-se da parte da mente que internaliza as regras do mundo, conforme transmitidas na infância. Primeiro,
pelos pais, mais tarde por os outros membros da sociedade, como professores e autoridade. O processo funciona mais ou menos assim, ó. O id pede uma comida gostosa, um chocolate, digamos. Você então começa a pensar que deseja uma barra de chocolate. Está maluco? Reage o seu superego. Você já está acima do peso. Suas calças jeans nem entram mais. Faz mal ficar gordo assim. Você deveria se envergonhar. Aí o ego se posiciona entre essas duas vontades em conflito. Uma insistindo na satisfação simples de seu desejo, comer chocolate, que é o id. E a outra fazendo críticas violentas a ele. O superego funciona como uma consciência, mas não é sábio nem fisiológico. Na verdade, do seu jeito, ele assimila as regras da mesma maneira cega que o id cede os desejos. Isso porque o superego ele internaliza as regras transmitidas pelos outros sem examiná-las essas regras. Então, atua como uma espécie de programação de fundo pelo resto de nossas vidas, informando que deveríamos ou não fazer. Então, o superego, ele funciona como um juiz, por exemplo. Por exemplo, eu quero, igual nós demos esse exemplo do chocolate aí. Vou dar um outro exemplo aqui, por exemplo. Eu quero, a minha vontade é entrar naquele bar, né? Por exemplo, e tomar uma Coca-Cola. Essa é a minha vontade, tomar uma Coca-Cola. Só que a hora que eu entro lá para comprar aquela Coca-Cola, o superego vai dizer para mim: você não pode entrar lá. Você é cristão. Vão pensar que você está bebendo bebida alcoólica. Aí o que acontece? Entra o ego, que vai dizer: não, não é bem assim. Você pode ir lá comprar uma Coca-Cola e sair de lá do bar e tomar essa Coca-Cola na rua. Tá vendo como que como que funciona? Aqui tem um exemplo clássico, ó. Eu quero fazer isso agora, id. Aí o superego vai dizer assim: não é certo fazer isso, porque ele é como um juiz. Aí o ego vai dizer: talvez possamos chegar a um acordo. Como eu disse da Coca-Cola lá. Tá vendo que eu estou trabalhando com a minha mente. Eu quero tomar uma Coca-Cola, mas eu sou cristão. Se eu entrar num bar onde a maioria das pessoas estão bebendo bebida alcoólica, elas vão ao bar justamente para quem gosta de beber bebida e tomar lá. Se eu, como cristão, entrar no bar, as pessoas da minha religião que vão ver eu entrando no bar vão começar: o que será que o Ailton está fazendo no bar? Ele pode estar tomando uma bebida alcoólica escondido, né? O superego vai dizer isso para mim. Aí o ego vai dizer: não, não é bem assim, né? Você pode pegar a Coca-Cola e sair rapidinho, tomar ela na rua e tá tudo certo. Então, é um trabalhar da nossa mente. Então, o Freud criou esses 3 tipos aí de estrutura, né? Que ele chama aí. Esses 3 tipos de elementos, que é o id, o ego, o superego, que trabalha a nossa mente. Ela tem um sistema de funcionamento que Freud colocou esses nomes, né? Id, ego e superego. Às vezes temos consciência desses conflitos internos, mas na maioria das vezes não. Esse é um processo inconsciente. Então, esse trabalhar é inconsciente. Ele está funcionando inconscientemente.
na nossa mente. E aí a gente toma algumas decisões baseado nesse sistema de funcionamento da nossa mente. Que aí a gente decide o que vai fazer. Será que eu entro no bar ou não entro no bar? Entendeu? Aí eu tomo a decisão baseado nesse sistema de funcionamento. Certo? Para nós eu acho que você entendeu sobre esse método de funcionamento. Depois nós vamos falar de outro. Depois Freud vai criar... vamos falar da outra criação de Freud, né? Que é consciente, pré-consciente e inconsciente. Aqui o id e o ego está trabalhando aqui no inconsciente. No outro programa nós vamos falar, se você gosta de psicanálise, se você quer aprender, se você gosta desse assunto, acompanhe o nosso vídeo Café com Psicanálise. Nós vamos estar falando sobre consciente, pré-consciente e inconsciente, que é uma outra estrutura que Freud criou da psicanálise. Você entendendo, você vai poder saber muitas coisas, como a gente funciona, o nosso modo de funcionamento. Um grande abraço a todos. Até o próximo programa. Meu nome é Ailton, sou psicanalista e quero trazer conteúdo e informação para você. Se você gostar desse vídeo, desse nosso programa, compartilhe com seus amigos. Participe também. Escreva para nós, para o nosso programa. Mande um WhatsApp. Vou deixar o número aí, 19 989 97 9666. Vou deixar na tela para você anotar aí o nosso WhatsApp. Envie sugestão, participe do nosso programa, faça perguntas. Eu quero saber sobre isso. Eu vi a psicanálise fala sobre esse assunto. Você poderia falar um pouco dele? Nós vamos estar trazendo nos nossos programas. Um grande abraço a todos. Tchau.